Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone e hoje, conforme prometido, eu venho falar para vocês aqui sobre o filme A Hora da Estrela, de 1985, onde a grande heroína, vou chamá-la assim, Macabeia, né? Um nome bem diferenciado, um nome que marcou uma personagem e no qual esse filme voltou com tudo nessa era atual que nós estamos, principalmente nesse ano agora de 2026, por ser um filme da década de 80, da nossa queridíssima Clarice Lispector. Por isso que eu coloquei o tema aqui, né? Uma visão através do olhar de Clarice Lispector. Eu quero aprofundar tanto da forma psicológica, mas também da forma dentro das artes que eu amo muito. Amo tudo que envolva artes, leituras, enfim. Eu tive o prazer de assistir o filme Macabeia. Tem alguns dias já que eu assisti, até coloquei alguns anúncios, comentei em alguns posts da internet, principalmente do Instagram, que eu iria estar falando e fazendo uma análise do filme. Bom, A Hora da Estrela, o nome já diz, estrela, realmente, Macabeia honrou o título dessa obra, na minha percepção, tanto como admiradora e também fazendo parte das artes, porque por mais que eu não esteja ainda de volta, né, dançando, mas eu amo artes e amo pintura, né? Dentro das artes eu amo dança e pintura. Então, assim, o que eu falo pra vocês aqui? Música, né? Principalmente música. É um filme de um contexto muito forte. Não tem como eu não vou dizer que você vai chorar de uma forma muito profunda, mas você vai sim se colocar no lugar de Macabeia. Então, nós estamos trabalhando aqui empatia. Você vai lembrar de algumas situações da sua vida, você vai fazer associações e vai acessar, sim, através do seu subconsciente, algumas lembranças que envolvam. Eu li uma frase, até vou trazer alguns comentários do Instagram, eu li algumas frases que relataram assim: toda mulher tem um pouco, ou todos têm um pouquinho de Macabeia. Eu vou até dentro desse contexto. Todos nós temos um pouquinho de Macabeia, independente da tua sexualidade, independente da tua idade. Claro, Macabeia, por que eu falo que ela honrou o título A Hora da Estrela? Pura. Macabeia tinha um sonho de ser dançarina, um sonho de ser famosa, de uma pureza fora do comum. Eu não vou usar o termo ingênua, mas eu vou usar o termo pureza. Macabeia, ela sabia sim se colocar quando precisaria, mas ela evitava conflitos. Então a Macabeia, ela preferia ter paz do que razão. Essa é a minha visão aqui. Macabeia, ela respondeu em alguns momentos com muita sabedoria. Se vocês pegarem, por exemplo, a hora que ela confronta e ela responde e sai por cima da colega de trabalho que tenta humilhar Macabeia. Quando a chama de loira de, como é que fala? Tingida de farmácia, né? Tingida de farmácia. Então, assim, a Macabeia é inteligente, ela é uma moça que não teve oportunidades, ela ficou órfã, ela foi morar com a tia, que também faleceu, ficou sozinha no mundo, não tinha parentes próximos, vem de uma criação muito, muito, muito simples, comia muito cachorro-quente, amava Coca-Cola e ela gostava do cafezinho com leite, né? São coisas simples, mas que marcaram Macabeia. Se vocês olharem Macabeia, realmente ela é uma estrela. E ela se tornou uma estrela. Por quê? Porque Macabeia era pura. Ela não tinha maldade no coração dela. Ela apenas queria ser alguém na vida e ter um amor. E ela queria atenção. Só que se você pegar alguns comportamentos de Macabeia, a gente vai ver um pouquinho do quê? Macabeia, ela precisava ser aceita, ela queria ser aceita. Então, assim, como ela não tinha muitas amizades, como ela não tinha muito envolvimento, assim, de fazer aquela parte extrovertida, então ela era muito recatada, ela veio de uma criação muito recatada. Se vocês observarem até a maneira como ela se troca, né? Mesmo morando numa pensão mais humilde, ela se troca debaixo da coberta, ela não mostra o corpo dela, ela não se sente bem sendo um pouquinho mais audaciosa. Até na hora que ela vai comprar um batom com o primeiro salário dela, né, com o dinheirinho dela, ela compra cores mais expressivas, mas não tanto fortes, porque ela vem de uma ingenuidade. Aí eu vou entrar com a ingenuidade da virgindade dela. Então, a energia sexual de Macabeia estava totalmente movida
para o seu lado família, eu quero crescer, eu quero ser uma estrela, eu quero ser alguém na vida, eu quero ser aplaudida. E essa busca de Macabeia, infelizmente pela classe social dela, pela maneira como ela se portava, infelizmente ela não teve pessoas ali que olharam para a Macabeia de uma forma tão estrondosa. Realmente ela tem talento. Quando ela começou a namorar Olimpo, ela percebeu nele o quê? É da mesma terra que eu, vem de uma dificuldade, mas ela viu que naquela tempestade, se eu não me engano, do primeiro encontro, ele não foi cavalheiro com ela, né? Ele não deu alguma coisa para ela, concedeu algum paninho, alguma coisa, se preocupou com a Macabeia não tomar chuva, já foi falando de pagar um café para ela, mas ela pediu café com leite. Quando ela viu que ele já forçou um pouquinho a voz, que, né, ela percebe que ali ela não teria um carinho. Ah, mas se for um pouco mais caro, você vai pagar. Então, assim, a Macabeia, ela andava, ela precisava se conectar. E qual que era o local que ela se conectava? Metrô. Aí vocês vão falar assim, nossa, Simone, mas um monte de gente anda de metrô. A maior parte da população brasileira e do mundial também usa muito metrô. Mas a Macabeia via no metrô, tanto é que tem uma fala de uma das colegas, né, que dorme que dividem o quarto, que fala o quê? Olha, quem gosta de terra é tatu, quem gosta de ficar lá é tatu. Então a Macabeia, se a gente usar aqui um arquétipo para ela ia para lugares aonde ela poderia ter a luz dela brilhando. E no metrô é subterrâneo. Então ela vivia se escondendo. E lá ela era onde ela tinha contato com pessoas. Ela via aquela paisagem que ela ficava deslumbrada, que ela sonhava, porque é muito comum pessoas olharem para prédios, pessoas que têm uma vontade de crescer, de brilhar, elas quererem olhar para o céu, ter essa visão da fama, olhar para o alto. Então, qual que era a maneira de Macabeia ter essa visão, né? Ela olhar para outras pessoas, ela se sentia ali que está no mesmo grupinho, dentro do metrô. Onde ela entrava, ninguém a recriminava, ninguém a olhava torto, ela poderia ser ela. Por isso que ela ia passear de metrô, porque ali ela se sentia igual a todo mundo. Ali ela não tinha julgamentos, ali ela não era questionada, e ao mesmo tempo ela não se sentia sozinha. Porém, Macabeia começou a trazer uma situação muito complexa. Qual? Ela começou a trazer essa questão dos analgésicos, os usos de analgésicos. O que dói? Qual que é a dor de Macabeia, Simone? Alma. Doía a alma dela. A Macabeia não era abraçada, não era acolhida, não era vista e era sempre criticada. Macabeia sofreu uma grande humilhação, só que se vocês prestarem atenção, quando Macabeia reage, ela reage de uma forma surreal. É a força interior dela. Ela não tem dó de expulsar o Olimpo quando ele a humilha e compara a Macabeia ao cabelo dentro de uma sopa. Ela não tem pena de humilhar a colega, que também foi lá e a humilhou. Então ela sempre dá respostas, mas no fundo Macabeia era inteligente. No fundo não, ela era. Ela é um personagem inteligente. Ela amava escutar rádios que trouxessem informações, ela queria conversar sobre cultura, ela queria estudar. Quer dizer, ela queria viver o mundo do balé, das artes. Então, e ela tinha a profissão de datilografia. Por que ela não estava indo bem na datilografia dentro do emprego dela? Porque todo o sofrimento ali da psique dela estava atrapalhando. Óbvio que, por isso que eu falo para todo mundo, se você está sofrendo, se você tem algum luto, alguma situação que precisa ser trabalhada, procure um psicólogo. A Macabeia não tinha essa condição, ela não tinha essa oportunidade, não tinham pessoas que olhavam para ela. Então, ela era vista como uma pessoa esquisita, uma pessoa que não tinha talentos, uma pessoa que não estava saindo bem no serviço, mas não era nada daquilo. Quando a Macabeia tinha orientações, ela conseguia ser ela. Foi questionado também algumas questões da Macabeia ter TDAH. Eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito que Macabeia sonhava demais. Então, ela imaginava um futuro para ela. Ela estava mais presa na imaginação do que na realidade. Por isso da morte dela, do atropelamento. Quando que Macabeia foi vista? Através da taróloga, que elogiou o nome dela,
mesmo que ali tinha um fingimento, mas elogiou o nome dela, ela enxergou, a Macabeia se viu, tanto é que Macabeia solta os cabelos quando ela sai, quando ela começa a buscar o seu eu. E quando ela vê o valor dela, o que a taróloga enxergou ali nela? Isso aí temos que ser realistas. Você vai encontrar um homem lindo, maravilhoso, um homem que vai olhar para você, que vai tratar você como uma princesa, porque Macabeia merecia isso. Macabeia é inteligente, Macabeia, ela tem sentimentos, emoções, mas ela sabe sim reagir. Só que ela tinha sonhos, e os sonhos que a Macabeia tinha não era aquele local, não eram com aquelas pessoas que ela poderia prosseguir. Nada ali favorecia, porque a Macabeia, ela vivia levando críticas. E hoje eu postei um vídeo, não por mera coincidência caiu no meu feed no Instagram, hoje que eu digo dia 11, na quarta-feira, um vídeo de uma atriz, eu esqueci o nome dela agora aqui, mas aonde tem esse contexto da própria colega que se dizia amiga, sempre detoná-la, sempre humilhá-la, né? E é o que a gente fala aqui o que eu falo para vocês aqui? As pessoas geralmente quando elas te humilham, as pessoas quando geralmente elas querem disputar território com você, elas querem tocar nas suas feridas, ou em situações de perdas, por exemplo, são pessoas que querem ser como você. Isso mesmo. Se vocês pegarem todas as pessoas envolvidas na história, no enredo de Macabeia, a Hora da Estrela, vocês vão ver pessoas ali, algumas fúteis, outras com ego inflado demais, outras com muito, que não conseguem enxergar por falta de cultura mesmo, mas a Macabeia, ela tinha cultura porque ela ia buscar informação. Ela escutava rádios, mas não é só qualquer rádio. Ela escutava programas de rádio que traziam informações, que ela queria debater, ela queria mostrar que ela estava aprendendo conhecimento. Macabeia, ela começa a entender, através dessa taróloga, que ela é muito além do que ela imaginou. Foi aquela cena linda, aonde ela vai na loja, compra o vestido, solta o cabelo dela e sai, que ela começa a entender o quão valorosa ela é. Só que, infelizmente, ela ficava mais presa ao mundo da imaginação, dos sonhos que ela poderia estar conquistando, do que a própria realidade. Ela atravessa a rua que ela não olha para os dois lados. Então, o que acontece aqui, gente? Eu descarto um TDAH. Eu coloco o quê? Uma sonhadora. Existem pessoas que sonham demais, que querem estar no mundo perfeito, aquele mundo idealizado. Mas por que ela idealizava? Porque ela tinha vontade de crescer na vida. Macabeia é hoje, nós, que eu falo, todas as mulheres, que querem crescer, mulheres que querem autonomia, mulheres inteligentes, que pessoas, não importa se são mulheres ou homens maldosos, que eu até fiz um post falando sobre isso, pessoa infeliz não inferniza a vida do outro, pessoa infeliz, ela inferniza a vida do outro, perdão, mas a pessoa feliz, ela torce pelo outro, ela quer ver a felicidade do outro, ela quer ter vínculo com você. Então a Macabeia, ela vivia num mundo de infelizes, pessoas que queriam destruir, porque viam o brilho que ela tinha. Por isso que fala a Hora da Estrela. Macabeia tinha brilho próprio. Ela não precisava se produzir muito. Se vocês pegarem o rosto de Macabeia, o jeito de Macabeia, ela tinha decência, ela só precisava de algumas orientações, porque ela vinha de uma simplicidade muito grande e de um mundo de pobreza. Mas ela queria ser uma moça elegante, ela queria crescer na vida, ela queria buscar novos objetivos. A morte da Macabeia simboliza o quê? Quando você descobre o seu eu potencial, você não pode deixar isso só no mundo da imaginação, no sonho, ou arquivado dentro de uma gavetinha. Os anos vão se passar e você vai ficar ali, paradinha. Mas Macabeia, ela nos ensina o quê? Não é porque nós amamos que nós não vamos responder, que nós não vamos buscar os nossos direitos. Por mais difícil que foi, ela conseguiu responder. Ela conseguiu expulsar o Olimpo da vida dela. Ela conseguiu colocar a colega de trabalho no lugar dela. E a colega de trabalho se sentia irritada com a Macabeia. Por quê? Porque Macabeia não queria seguir os passos da colega de trabalho. Ela queria ter um casamento, ela queria ter atenção. Mas Simone, Macabeia, ela acabou se humilhando muito. Não, Macabeia não se humilhava. Ela queria mostrar para o outro que ela não tinha pais que orientaram, ela não tinha uma condição financeira para buscar ajuda de profissionais e pessoas profissionais que realmente a ajudassem, que aceitassem a Macabeia e orientassem. Então, assim, de forma correta, como verdadeiros amigos, verdadeiras pessoas que querem o bem
dos outros. Pessoas felizes, vamos dizer assim. Macabéia era feliz. Mesmo nas dificuldades dela, ela fazia a unha dela, ela se cuidava. Macabéia, ela tem um rosto lindo, vocês podem ver, um rosto perfeito, um cabelo lindo para aquela época. Hoje seria uma dama, ela facilmente seria conquistada. Macabéia é a mulher que o homem quer, uma energia feminina gigantesca, e não que o machista, o narcisista, porque Olimpo ele vem com o narcisismo. Ele é um narcisista. Tanto é que quando ele fala, você não quer falar de você? Você não fala de você? Não. O que eu quero ser uma pessoa famosa. Eu vou ser famoso. Então vem o eu predominante dele. Então, ele estava com a Macabéia para se sentir mais importante que ela. Para mostrar que ele era o eu superior. E não para crescer junto com ela. Quando ele se envolve com a colega de trabalho da Macabéia, ele se envolve com o quê? Com a mulher que ele achou que era para ele. Só que tudo que vai e volta, o que aconteceu ali? Aquela mulher fez ele pagar, de forma mesmo que indireta, tudo que ele fez com a Macabéia. Porque na hora que ele comprou aquele urso lindo, caríssimo para a época, para outra colega de trabalho da Macabéia, o que acontece? Ela o rejeita e vai ficar com o outro rapaz. Que o outro rapaz tem uma condição financeira melhor, tem beleza, tem tudo que ela queria. E o rejeita. E ele vai atrás de Macabéia, que por sua vez também não quer mais. Não mostra, mas não quer mais. Então, o que acontece? Ele colheu o que ele plantou. Então, o que o filme da Hora da Estrela relata? Tudo que vai e volta. Toda ação tem uma reação. Ele foi atrás de Macabéia, mas já era tarde. Macabéia se redescobriu. Ela viu que ela não precisava daquilo. E não precisava deles. Quando uma pessoa tem felicidade, o brilho dela é instantâneo. Então, muitas pessoas acabam o quê? Implicando com essa pessoa. Implicavam de graça com a Macabéia. Esquisita, estranha, uma pessoa fora da casinha. Só que Macabéia, na verdade, é inteligente, era linda, tinha talento, sim, mas ela, infelizmente, não deu tempo dela mostrar isso para o mundo. Ficou apenas nos arquivos, nos sonhos dela. Era culta, buscava cultura, ela queria crescer na vida, ela aceitou o emprego por dignidade, porque era um emprego que pagava muito pouco, mas ela aceitou para não ficar e não cometer nada de errado. Então, Macabéia tinha uma alma pura, ela buscava os caminhos corretos, mas isso não abreviou o sofrimento dela. Então, o que nós aprendemos também aqui? Que mesmo a gente andando nos caminhos corretos, a gente está disposto a ter, sim, sofrimento, a gente está predisposto a ter sofrimento. A gente não tá livre disso. A gente não tá livre de errar. Macabéia, mas a Macabéia foi atravessar a rua e não olhou. Foi um erro dela. Pode ter sido. Mas ela mostrou o quê? Ela morreu inocente. Ela deixou pra gente o quê? Nós, mulheres, a nossa essência feminina pura tem que estar existindo. Qual que é a nossa pureza? Cada uma de nós temos um arquétipo. Cada uma de nós temos aquele arquétipo que vai trabalhar o nosso lado feminino. Macabéia não deixou a era da modernidade daquela época invadir o feminino dela. Muito pelo contrário. Ela morreu feminina. Olha a roupa que ela morreu. Olha a maneira como que ela morreu. Livre. Sem precisar trazer para a vida dela opinião dos outros nessa parte. Sem precisar trazer para ela situações onde ela se sentia, não, porque eu tenho que mudar, porque o mundo age assim. Não. Ela continuou sendo ela. Isso para mim é o que é mais lindo no personagem de Macabéia. Ela foi ela o tempo todo. Ela não se contaminou. Porque eu tenho que agradar, porque eu tenho que fazer isso. Mas ela precisava ser aceita. Ela queria ser aceita. E é aqui que eu falo para vocês. A gente não tem que ser aceito por ninguém. A gente tem que ter pessoas que gostam da gente, que amam a gente pelo que a gente é. Pessoas não têm direito nenhum de dar palpite na vida do outro ou julgar. Até porque a gente não está num tribunal. Nós não estamos na justiça. No dia que a gente for para um tribunal de justiça, tudo bem. Terá um juiz para nos julgar. Mas lá dentro do tribunal, fora, cada um vai viver a sua vida da maneira que achar melhor. E Macabéia foi viver. Quando Macabéia foi viver, ela viu o gostinho da liberdade. Como é bom ser eu. Só que essa liberdade custou a vida dela por ela não ter olhado para os dois lados para atravessar a rua. E ela foi atropelada pelo que seria o homem da vida dela. O que acontece nesse contexto que eu quero trazer aqui para vocês também? A questão do amor próprio. Macabéia, ela se perdeu também
disso tudo porque ela sempre teve que suprir as necessidades. Sempre ela teve que desenvolver uma energia masculina dela que nem ela mesma sabia. Porque mesmo que ela tinha essa pureza, ela tinha que lutar para comer, tinha que lutar para viver. Ela se desculpava muito, porque na cabecinha dela, ela sempre estava errada. Mas aí que tá a questão. O que é mais lindo desse contexto de Macabeia? Ela morreu sendo ela. Ela não se contaminou. Ela não precisou imitar ninguém. Ela morreu sendo ela. Por isso fala a hora da estrela. Porque ser estrela é ser você. É você ter a tua autenticidade, você ter a sua opinião, você lutar pelos seus objetivos, você saber que você pode ser você. E não o que os outros querem que você seja, ou fazer o que os outros querem. Não. A partir do momento que nós começamos a agradar demais os outros, a se preocupar demais com as ofensas, com as pessoas nos culpando, o que acontece aqui? Ou até perseguindo, ou até pirraçando, ou nos ofendendo, nós estamos perdendo energia. Nós não estamos investindo energia. E quando a gente investe energia na gente, a gente se redescobre. Então, mulheres, o que eu falo, principalmente para as mulheres aqui, o perfil do homem do Olimpo tá cheio por aí. Tá cheio. Muito, muito, muito cheio. Mulheres como a colega da Macabé, que na verdade para mim ela era uma invejosa, ela sentiu inveja da Macabé pelo jeitinho dela, pela maneira dela que ela conseguiu um namorado, mesmo que não era aquela coisa assim estrondosa, maravilhosa, mas ela conseguiu um namorado, sendo que ela não conseguia, ela não parava com ninguém. E Macabeia começou a entender uma coisa. Quando Macabeia também começou a mentir, a Macabeia começou a olhar e falar, peraí, por que eu tenho que ser tão correta com algumas pessoas que só me recriminam? Não tem por que eu ser tão correta. Eu tô ensinando vocês a fazer coisa errada? Não. Mas a gente tem que ser correto com quem é correto com a gente. A gente tem que ser amor com quem é amor com a gente. É reciprocidade. A gente tem que ser leal com quem é leal com a gente. É isso que Macabeia nos ensina. Mesmo com aquele jeitinho dela, se vocês pararem para assistir o filme, vocês vão ver. Eu tenho que ser leal, eu tenho que respeitar quem me respeita. Quem não me respeita, não. Então a Macabeia, quando ela começou a reagir, ela mudou a personalidade dela. Então o que eu quero trazer para vocês aqui, gente, essa reflexão do filme é uma reflexão curta que eu fiz aqui, mas de um outro patamar, para não ficar aquela história em cima somente do narcisismo, mas tem a questão da inveja. Então eu vejo essa colega de trabalho da Macabeia como uma invejosa. Eu vejo, sim, pessoas julgando a Macabeia, muitos julgadores, que são pessoas infelizes. Pessoas felizes não julgam, pessoas felizes veem a sua essência. E querendo ou não, a taróloga, ela viu isso em Macabeia. Ela viu a essência de Macabeia. Ela viu o nome diferente de Macabeia. Ela viu que a Macabeia poderia ser muito feliz. É uma pena a história terminar assim. Mas se vocês pegarem o vídeo que eu publiquei, Clarice Lispector, ela foi bem longe. Então, uma pessoa como Macabeia é pura demais para a Terra. Se lá em 85 já estava assim, imagina agora em 2026, né? Nessa era nova de tanta maldade, de tanta inveja, de tanto julgamento, de tanto desamor, tanta crueldade. Então, assim, o que eu quero trazer de reflexão principal para vocês. Antes de julgar, olha para você. Não olhe o outro. Antes de criticar o outro, pirraçar, fazer graças, olhe para você. Olhe para você primeiro. Porque a Macabeia, uma coisa que a Macabeia tem de lindo, eu vou encerrar esse vídeo aqui falando dela, ela não saía julgando as pessoas. Olha que coisa linda que a Macabeia tinha. A Macabeia ela tinha felicidade, ela era feliz do jeitinho dela. E quem é feliz, incomoda. Macabeia nunca precisou sair xingando pessoas, julgando pessoas. Por isso que fala, a hora da estrela. Porque Macabeia nasceu para brilhar. Estrelas brilham porque eles não julgam umas às outras. Se a gente pegar aqui o arquétipo divino dentro dessa situação, as estrelas simbolizam o quê? Cada estrela simboliza cada um de nós no universo. As estrelas não perdem tempo julgando uma outra. Elas vão brilhar por conta própria. Elas vão brilhar ali do jeitinho delas. Umas com tom mais com luzes mais fortes, outras com tons mais clarinhos, mas elas estão ali brilhando. E tá fazendo um céu estrelado maravilhoso pra gente. Foi o que a Macabeia fez aqui pra nós. Então, eu quero deixar essa reflexão pra vocês. E você,
que se sente uma macabeia, que precisa florescer, que precisa se autorresgatar, vem comigo. Eu tenho diversos trabalhos além da psicoterapia com mulheres para esse resgate. Ou para essa, eu não vou nem chamar de autoconhecimento, mas de um processo, de uma jornada onde você precisa investir mais em você. Pense nisso. Quando você investe em você, você não vai perder tempo com o limpo, você não vai perder tempo com uma invejosa ou com invejosos julgadores. Você vai investir energia, como eu falei hoje no treinamento, no treinamento não, numa orientação profissional que eu fiz hoje. Você não vai gastar energia, é investimento de energia quando nós olhamos para nós. Um grande beijo, que essa reflexão de Macabeia sirva para o seu crescimento e para a sua evolução. Um beijo da psicóloga Simone.